Era uma vez um rei muito justo e bondoso, que não poupava esforços para promover o progresso dos seus súditos, no intuito de fazer com que todos vivessem da melhor maneira possível. Que belo sonho tinha o rei! Em sua sabedoria e sensibilidade, almejava que a humanidade, em vez de viver envolta em conflitos e guerras, em medos e incertezas, pudesse galgar aos poucos a escada de Jacó, rumo à evolução do ser. Queria que a raça humana tivesse os pés bem plantados na terra e jamais se esquecesse de elevar-se incessantemente em direção a Deus. Tendo esse objetivo em mente, procurava cercar-se dos mais competentes auxiliares para ajudá-lo a transformar aquele reino num lugar ideal para se viver e levar o seu povo a alturas jamais atingidas ou imaginadas pela humanidade, ou seja, um reino muito próximo da perfeição. Certo dia, porém, foi assaltado pela questão da transitoriedade da vida neste planeta. Como era muito lúcido, parou calmamente para refletir sobre o assunto e constatou que, apesar dos muitos avanços materiais e espirituais em todo o reino à custa de muito trabalho e sacrifício, não havia ninguém para substituí-lo quando viesse a falecer. Na verdade, assim que ocorresse essa fatalidade, sem dúvida apareceriam problemas difíceis de serem resolvidos, pois a disputa pelo poder seria intensa. Além disso, não lhe parecia haver entre os seus súditos alguém que fosse totalmente qualificado para assumir o comando do reino. Como Deus não lhe havia concedido filhos, decidiu escolher seu sucessor pela observação imparcial e objetiva dos homens à sua volta. Foi assim que começou a considerar detidamente cada um dos prováveis candidatos à sucessão. Mas, com o passar do tempo, ficou desanimado, pois sabia por experiência própria o quanto era exigido de um rei que quisesse de fato ser nobre e justo. Como escolher o sucessor ideal? Quem entre os seus súditos reuniria as qualidades necessárias para administrar o reino com afinco? Ficou diante dessas questões, até que num dado momento lembrou-se de que, numa província longínqua, vivia entre os homens um grande mestre chamado Oriel, a luz de Deus. Oriel era considerado um grande mestre espiritual, não apenas em seu reino, mas em todo o mundo. Descendente direto de uma linhagem de sábios e mestres espirituais, da extraordinária sociedade iniciática Acaldã, que teve origem no lendário continente de Atlântida, Mestre Oriel era depositário de um conhecimento que a humanidade havia perdido há tempos. Assim, o rei decidiu consultá-lo para resolver a questão que naquele momento era motivo de sua reflexão, a fim de que pudesse ajudá-lo a resolvê-la. Chegando diante do mestre, o rei inclinou-se humildemente e perguntou-lhe: Mestre, o Senhor, que é um verdadeiro sol neste mundo, poderia preparar alguém para se tornar rei ou rainha com o objetivo de suceder-me no trono e exercer o reinado com maestria? Eu não preparo reis nem rainhas. Eu preparo e desenvolvo seres humanos, respondeu Oriel,
olhando para o rei com simpatia. Mas como? Toda pessoa é um ser humano, exclamou intrigado o monarca. E Oriel, sem alterar o tom da voz, respondeu: podemos dizer mais precisamente que todas as pessoas nascem com a possibilidade de se tornarem seres humanos, mas elas são como sementes que devem germinar para atingir o estado das árvores plenamente desenvolvidas. Eu só ajudo aqueles que têm o desejo ardente de se transformarem em um ser verdadeiramente humano. Talvez algum, ou mesmo alguns desses seres, possam vir a ser um rei ou uma rainha, enquanto outros se tornarão apenas, mas não menos importantes, uma grande bênção para sua família, para os seus amigos e para os outros súditos do reino. O rei ficou pensativo por alguns instantes e depois indagou: mestre, o que o senhor faz para transformar essas pessoas em verdadeiros seres humanos? Existem 18 virtudes a serem desenvolvidas por todo aquele que desejar atingir o seu pleno potencial. Envie-me os seus candidatos ao trono, para que eu possa iniciá-los nessas 18 virtudes, respondeu sorridente mestre Oriel. Muito interessado na possibilidade apontada pelo mestre, o rei escolheu 7 jovens, 4 rapazes e 3 moças, que teriam o privilégio de ter o seu desenvolvimento interior supervisionado pelo grande mestre, à luz de Deus, na esperança de que um dia pudessem vir a ser governantes perfeitos. Os eleitos, após certo período de adaptação, receberam de um ajudante de Oriel a indicação de que a sua iniciação aconteceria na chamada Montanha das 18 Virtudes, ou Montanha da Sabedoria, ou ainda Montanha da Consciência de Si. Era uma montanha mágica, pois só se tornava visível para quem tivesse o olho do saber suficientemente desenvolvido. Certo dia, o sol começava apenas a despontar quando os discípulos se reuniram debaixo da copa de uma imensa árvore, na expectativa de conhecer aquele que seria o seu grande mestre. Ouviu-se ao longe o soar de sinos que pareciam anunciar magicamente o início de um ritual sagrado. Depois de alguns minutos, surgiu mestre Oriel vestido de maneira pouco usual. Com um sorriso luminoso e bondoso, dirigiu-se aos jovens, usando formas pouco comuns de expressão. Vamos, despertem, levantem-se, pois vocês têm uma longa jornada pela frente. Não desanimem, o caminho é extenso, mas ao longo das veredas haverá muitos frutos doces a serem colhidos, muitas árvores para protegê-los do calor do sol e muitas grutas onde poderão pernoitar em paz. E prosseguiu: em sua longa jornada, vocês serão instruídos por 18 mestres, em várias etapas, quando lhes serão transmitidos ensinamentos referentes às 18 virtudes, que transformam uma pessoa comum num ser humano excepcional. Fiquem alerta, pois algo totalmente inesperado os aguarda. Assim, um tanto intrigados com tudo aquilo, os discípulos guiados por mestre Oriel partiram em direção à Montanha da Sabedoria. A escalada seria feita de forma gradual. Em cada etapa haveria um mestre,
e os jovens só continuariam seu caminho na medida em que fossem assimilando o ensinamento de cada um dos mestres.